Eu quero que você entenda agora um conceito bastante interessante, chamado efeito anomalia. Bom, quando você insere um animal em um ambiente em que ele não é originário dali, ele se torna uma anomalia naquele ambiente. É claro que na natureza isso pode ter uma série de efeitos deletérios, né? E provavelmente ele não vai ter um predador ali. E essa é a parte que nos interessa. Quando você compreende tudo isso sobre a matrix social, como funciona, quando você começa a aplicar essas técnicas de jogo interno para poder ter crenças positivas, hábitos positivos, começa a aplicar técnicas de jogo externo para poder saber como conversar, como se portar, como manter uma boa linguagem corporal. Quando você aplica isso tudo, você cria o que eu gosto de chamar de efeito anomalia. Quantos homens você imagina que nesse exato momento, seja no Brasil, seja na América Latina, seja no planeta Terra, tem esse conhecimento e consegue aplicá-lo de forma eficaz? Eu te digo que é uma porcentagem muito, muito pequena. Eu imagino que talvez não chegue nem a 10%. Então, basicamente, quando você entende o que está sendo aqui posto, põe em prática, isso faz com que você consiga, através da calibração social, que é basicamente aplicar sucessivas vezes uma determinada técnica e calibrando ela de forma que se torne algo natural. A partir desse momento, você se torna algo único no ambiente, como se fosse, dentro desse conceito de efeito anomalia, algo que não pode ser combatido facilmente. Então, por princípio, isso vai fazer com que você se torne muito mais atraente em qualquer tipo de ambiente. E outros homens vão olhar para você e se perguntar: pô, o que aquele cara tem? O que é tão diferente? Talvez você já tenha olhado para alguns poucos homens na sua vida, em alguns ambientes sociais, seja na faculdade, no trabalho, em uma festa, e via que esse cara ele estava sempre cercado ali de belas mulheres, ou então com muitos amigos, e você se perguntava o que ele tem. Parece que sempre ele consegue fazer o ambiente gravitar ao redor dele. Então isso é o efeito anomalia. É você ser capaz de juntar todos esses conceitos, internalizá-los de maneira em que você se torne uma pessoa extremamente atraente na maioria das situações. E dessa forma, você não vai ser alguém que vai ficar deslocado, que vai, de repente, outro cara saber como tirar daquela posição ali que você está, ou uma mulher te deixar sem jeito. Porque você vai compreender como funcionam as interações sociais no seu mínimo grau ao seu máximo grau, e dessa maneira poder garantir que você tenha, além de resultados, também um ambiente positivo ao seu redor. É como se fosse uma anomalia dentro do sistema da Matrix. Novamente pegando o exemplo, né? Como se fosse ali uma espécie de Neo, porque você sabe o que você tem que fazer e o que você não tem que fazer naquele momento. Você sabe calibrar as coisas e as situações da maneira adequada em cada momento de uma interação social. Então esse conceito desse efeito é interessante se ter em mente, porque é algo que muito provavelmente você vai adquirir a partir do momento em que você calibre essas técnicas no mundo real, molde sua mente a pensar de uma maneira mais positiva e proativa. E todas essas ferramentas, obviamente, eu vou falar no decorrer aqui do curso.